Muito bem, meus irmãos, vamos meditar em mais um texto da Palavra do nosso Deus. Convido os irmãos para estarem abrindo as vossas Bíblias no livro do Gênesis, capítulo 41. Gênesis, capítulo 41, vamos estar lendo um texto pequeno, né? Que diz assim a Palavra de Deus. E aconteceu que, ao fim de 2 anos inteiros, Faraó sonhou, e eis que estava em pé junto ao rio, e eis que subiam do rio 7 vacas formosas à vista e gordas de carne, e pastavam no prado. E eis que subiam do rio, após elas, outras 7 vacas feias à vista e magras de carne, e parava junto às outras vacas na praia do rio, e as vacas feias à vista e magras de carne comiam as 7 vacas formosas à vista e gordas. Então acordou o Faraó, depois dormiu e sonhou outra vez. E eis que brotavam de um mesmo pé 7 espigas cheias e boas, e eis que as 7 espigas miúdas e queimadas do vento oriental brotavam após elas. E as espigas miúdas devoravam as 7 espigas grandes e cheias. Então acordou o Faraó, e eis que era um sonho. E aconteceu pelaquela manhã, o seu espírito perturbou-se, e enviou e chamou todos os adivinhadores do Egito e todos os seus sábios, e Faraó contou-lhes os seus sonhos, mas ninguém havia que interpretasse a Faraó. Então falou o copeiro-mor a Faraó, dizendo: das minhas ofensas me lembro hoje. Estando Faraó muito indignado contra os seus servos, e pondo-me sob prisão na casa do capitão da guarda, a mim e ao padeiro-mor, então sonhamos um sonho na mesma noite, eu e ele. Sonhamos cada um conforme a interpretação do seu sonho. E estava ali conosco um jovem hebreu, servo do capitão da guarda, e contamos-lhes os nossos sonhos, e ele interpretou-nos, e nossos sonhos a cada um ele interpretou conforme o seu sonho. E como ele nos interpretou, assim aconteceu a mim. Me foi restituído meu cargo, e a ele foi enforcado. Então mandou o Faraó chamar a José, e o fizeram sair logo do cárcere. E barbeou-se, e mudou as suas roupas, e apresentou-se a Faraó. E o Faraó disse a José: eu tive um sonho, e ninguém há que me interprete, mas a ti ouvi dizer que quando ouves um sonho, o interpretas. E respondeu José a Faraó, dizendo: isto não está em mim. Deus dará resposta de paz a Faraó. Então disse Faraó a José: eis que em meu sonho estava eu de pé na margem do rio, e eis que subiam do rio 7 vacas gordas de carne e formosas à vista, e pastavam no prado, e eis que outras 7 vacas subiam após estas, vacas muito fracas, muito feias à vista e magras de carne. Não tenho visto outras tais quanto a fealdade em toda a terra do Egito. E as vacas magras e feias comiam as primeiras 7 vacas gordas, e entravam em suas entranhas, mas não se conhecia que houvessem entrado, porque o seu parecer continuava feio como no princípio. Então acordei. Depois vi em meu sonho, e eis que um mesmo pé subiam 7 espigas cheias e boas à vista. E eis que 7 espigas secas, miúdas e queimadas do vento oriental brotavam após elas, e as 7 espigas miúdas devoravam as 7 espigas boas. E eu contei isto aos magos, mas ninguém houve que eu interpretasse. Então disse José a Faraó:
O sonho de Faraó é um só. O que Deus há de fazer, mostrou a Faraó. As 7 vacas formosas são 7 anos. As 7 espigas formosas são 7 anos também. E as 7 vacas feias e magras que subiam depois delas são 7 anos, e as 7 espigas miúdas queimadas do ventre oriental são 7 anos de fome. Esta é a palavra que tenho dito a Faraó. O que Deus há de fazer, mostrou a Faraó. E eis que vem 7 anos que haverá grande fartura em toda a terra do Egito. E depois deles levantar-se-ão 7 anos de fome, e toda aquela fartura será esquecida na terra do Egito. E a fome consumirá a terra, e não será conhecida a abundância da terra por causa daquela fome que haverá depois, porquanto será gravíssima. E que o sonho foi repetido 2 vezes a Faraó, é porque esta coisa é determinada por Deus, e Deus se apressa em fazê-la. Portanto, Faraó, previna-se agora de um homem entendido, sábio, e ponha-se sobre a terra do Egito. Faça isso, Faraó, e ponha governadores sobre a terra, e tome a 5ª parte da terra do Egito nos 7 anos de fartura, e ajunte-se toda a comida destes bons anos que vêm, e amontoem o trigo e debaixo da mão de Faraó para mantimento nas cidades, e guardem. E assim será o mantimento para provimento da terra para os 7 anos de fome que haverá na terra do Egito, e para que a terra não pereça de fome. E esta palavra foi boa aos olhos de Faraó e aos olhos de todos os seus servos. Boa leitura, né? Tem uma mosquinha aqui me perturbando. Isso é grave. Eu também estou um pouco afetado pela rinite. É desagradável. Pode acontecer aqui e ali, se eu não me fiscalizar, uma fungada desagradável, peço perdão. Nós temos aqui um texto, creio eu, muito lido pelos irmãos, um texto que retrata a história do jovem José na terra do Egito. Nós conhecemos a história de José. José é o 2º filho do grande amor de Jacó, Raquel. Ela só teve o seu filho Efraim, e depois ela teve, o seu filho José, e depois Efraim, e no parto de Efraim, Raquel morre. E Jacó tinha um grande apego com José. Ele amava todos os seus filhos, mas a sua relação com José era diferente. Nós sabemos bem a história. O que nos interessa da história de José é o fato de que aos 17 anos, José era enviado com todos os seus 11 irmãos para cuidar do gado, para cuidar do trigo, para cuidar dos negócios da família, do seu clã, do clã de Jacó. E José era uma pessoa muito obediente, porém um tanto quanto incauta e soberbo. E nós podemos perceber coisas interessantes na vida de José. Por exemplo, nós podemos perceber que Deus vai usar a natureza e o temperamento de José e vai começar a trabalhar José, porque Deus vai fazer de José um grande instrumento na sua obra, para a sua obra. E esta obra não se refere à vida de José, não se refere apenas à vida dos irmãos de José e de Jacó, mas Deus está preparando José, Deus vai trabalhar José, para que no futuro, no momento apropriado, José seja o instrumento para preservar o povo de Israel, para preservar em vida o povo do Egito e diversos outros povos. Ao contrário, como se passa muitas das vezes
nas pregações e nas igrejas hoje em dia, que Deus, ele está focado na sua vida, na minha vidinha, na minha vida. Eu sou o centro do universo de Deus, eu sou o umbigo de toda a criação. Essa é a ideia que se passa. Como é que está a tua vida? Você está feliz? Está bem sucedido? Como vão os seus negócios? Como vai a sua empresa? Como vai seu casamento? E a sua relação com seus filhos? E a coisa tem sido assim. Mas nós podemos observar na palavra de Deus que Deus nunca trabalhou assim. Deus agora vai usar aquele adolescente José. E Deus começa trabalhando na vida de José, usando as suas virtudes e seus defeitos. As virtudes, obediência, amor a seu pai e a seus irmãos. O seu defeito, ele era um caguete, ia lá todo dia fazer fofoca para o pai sobre o que os irmãos faziam de errado. E em dado momento, Deus dá um sonho a José. E aí é que nós já entramos na questão de Deus trabalhando José. José teve um sonho e vai correndo contar o seu sonho a seus irmãos. Quando você tiver um sonho, cuidado. Ora primeiro, pensa primeiro, antes de você falar este sonho. José sonhou que o seu molho, o molho do trigo que ele recolhia e amarrava, e cada um fazia o seu, porque teria que carregar nas costas, ou junto com os animais, isso não fica especificado. E José diz então aos seus irmãos: sonhei que o meu molho se colocava de pé, e cada um dos vossos molhos cercavam o meu molho e se inclinava para ele. Os irmãos de José, que de burro não tinham nada, de pecadores um bocado, mas de burro não tinham nada, entenderam a interpretação do sonho de José. A interpretação foi, aí falaram para José: então quer dizer que nós vamos ser teus servos, nós vamos nos prostrar diante de você. Tá bom, sonhador. E passou a vida que segue. Não sabemos quanto tempo depois, José torna a ter outro sonho. Agora o sonho de José é mais complexo. E José, então, chama também seu pai para contar o seu sonho. Pai, irmãos, eu tive um sonho que eu gostaria de compartilhar com vocês. Sonhei que o sol, a lua e 11 estrelas se prostravam diante de mim. Aí o pai de José, Israel ou Jacó, falou: que é isso, menino? Você está querendo dizer que toda a nossa família, que o nosso clã vai ter que prostrar-se, vai, em algum sentido, depender-se de você? E aí nós conhecemos a história que segue. Os irmãos se revoltam com José, pegam José, planejam matar José, mas alguém ali é usado por Deus para proteger José, porque a morte de José não estava nos planos de Deus, mas sim o preparo do caráter de José para que, quando maduro, ele fosse o homem que Deus iria necessitar naquela época, naquela situação, naquele lugar. E então, José tem lá as suas lutas, foi vendido por uma caravana de ismaelita, que vai vendê-lo como escravo para um capitão da guarda de Faraó no Egito. E ali está José, servindo aquele homem. O homem ficou muito satisfeito com José, porque José era honesto e trabalhava muito bem. José também era um cara muito bonito, ao que tudo dá a entender. E a mulher do capitão, a mulher de Potifar, tenta trair o marido, tendo uma relação sexual com José. E José rejeita essa proposta. José vai relutando, se esquivando, até que um dia ela tratou de avisar todos os empregados: olha, quero todo mundo vai embora cedo hoje, não quero ninguém aqui, eu quero ficar sozinha na casa. Ela só não disse que ela queria ficar sozinha com José. Então atacou José, ela partiu para cima de vez. A cama arrumada, suponhamos com toda a probabilidade que ela tirou a roupa e partiu para cima de José, e José lutou com ela. Quando conseguiu se desvencilhar dela, saiu e ela agarrou parte da roupa de José
e a roupa de José se rasgou e ela ficou com parte da peça da roupa de José. Então está lá José preso na cadeia, está José na cadeia do Egito. A cadeia do Egito era uma cova. E acreditem, cadeia que eram feitas em subterrâneo naquela época não era uma coisa nada boa. Geralmente eram lugares muito úmidos e sem a presença do sol, ou seja, propício a todo tipo de fungo, a todo tipo de bactéria. Eu imagino os chatos que não davam ali, os carrapatos, os percevejos, aquelas coisas nojentas de toda a cadeia suja, das mais sujas que pode existir. E José ficou ali até que aconteceu uma época em que houve um fenômeno. 2 outros prisioneiros, não qualquer prisioneiros, o copeiro Mordor, o chefe, aquele que dava o cálice de bebida ao rei. Ou seja, ele tinha que primeiro provar, porque se tivesse envenenado, era a função dele morrer para que o rei soubesse que alguém estava conspirando. Essa era a função do copeiro Mordor, ou uma das principais funções. E nós não sabemos os detalhes, mas o problema foi na cozinha e na gestão ali direta ao rei, porque o chefe da padaria também, o padeiro Mordor também teve. E Faraó mandou os 2 para a prisão. E em certo momento estão lá e Faraó, não sabemos porquê, decidiu tirar os 2 da prisão. Mas antes que isso aconteça, Deus enviou 2 sonhos a cada um deles, ao copeiro Mordor e ao padeiro Mordor. E José interpreta o sonho. Chegamos agora ao nosso texto. Faraó tem sonhos. Eu quero destacar a importância da vida do crente, nós que vivemos em 2022 no Brasil, a terra do pentecostalismo, a terra da língua estranha, a terra do grito, do rodopio, do sapateado, do correr por dentro do templo de bandeja na mão, né? Igrejas do poder, igrejas que sonham, que manifestam profecias em formas de sonhos, de visões, de língua estranha. E sim, Deus opera pelos sonhos. Nós vamos estar falando agora, né, sobre o sonho de Faraó. E Deus, não só nesse momento, mas em vários outros momentos, Deus trabalhou assim para promover a sua vontade entre o seu povo Israel e ou em outros povos, ou em outro povo, em outra cultura. O que há de estranho no sonho de Faraó? Nós não sabemos exatamente o que perturbou tanto Faraó pelo fato dele ter visto o que viu nos sonhos, ou se simplesmente o Espírito de Deus o perturbou e vedou totalmente aos seus sábios, aos seus magos, aos seus adivinhos, aos intérpretes de sonho da corte. Deus, por assim dizer, mobilizou, ou seja, imobilizou, melhor dizendo, toda a máquina administrativa de adivinhação, de magia da corte real. O faraó chama todo mundo, conta o sonho, e acontece que fica todo mundo olhando um para a cara do outro. Majestade, vacas saindo do Nilo, vacas secas, magras, esqueléticas, comendo vacas gordas, lindas, sadias, não nos dizem nada. O nosso Nilo, o nosso Deus Nilo, o Nilo não era apenas um rio, ele era uma divindade também para o Egito. O Egito reverenciava aquele poderoso rio que atravessava quase toda a Ásia Menor, chegando, se não me engano, às regiões da África. E nada
Ninguém disse nada. Então o copeiro-mor estava do lado de Faraó. E falou: agora eu estou lembrado, majestade. Tem um homem lá embaixo no cárcere, um hebreu, ele é escravo do capitão, ele está preso lá, e quando o Senhor nos puniu, nós tivemos um sonho, alguns 3 dias antes do Senhor tomar a decisão de nos tirar do cárcere. E eu tive o meu sonho, e o padeiro-mor teve o dele. E tal como nós contamos o nosso sonho, ele deu a interpretação, e tal como ele deu a interpretação, assim se cumpriu. Faraó não pensou 2 vezes. Mandem trazer o escravo hebreu, o prisioneiro hebreu. E olha que coisa interessante, nós lemos aqui como Deus trabalhou durante esses mais de 13 anos, desde que José foi vendido pelos seus irmãos, trabalhou na casa de Potifar e depois passou um período longo no cárcere. Como Deus trabalhou a vida de José. Lá na sua adolescência, José era o sonhador, era aquele que tinha sonhos. Você tem sonhos? Que tipo de sonho? Porque a palavra sonho, hoje no Brasil, ela pode ter um duplo sentido. Não o sonho que a gente tem, o fenômeno que acontece na nossa mente durante um sono profundo na madrugada, mas também tem o sonho idealizador, aquele ideal que a gente deseja alcançar, que também é um sonho. E José tinha sonhos na sua noite, na sua madrugada, durante o seu sono. José era o menino dos sonhos que só falavam coisas boas a respeito de si. Isso tem alguma coisa a ver com a gente hoje? Né? Igrejas que prometem sonhos, que tem a campanha do 918, que se você fizer a campanha, a tua empresa vai sair da falência, o teu casamento vai ser restaurado, teu marido vai abandonar a amante, tua esposa vai abandonar o amante, você fazendo a campanha, bebendo a água ungida, o óleo ungido, a areia de Israel, ou sei lá, a água do Rio Jordão. E assim tenta se promover sonhos inúteis. Sonhos inúteis. Mas José tinha sonhos reais. Ele só não sabia como lidar com os seus sonhos. Agora José é um homem maduro. Ele não vai ser o sonhador. Ele vai ser o intérprete dos sonhos. Agora ele está trabalhado pelo Espírito de Deus. O Senhor foi amassando José naquele cárcere, pelas experiências que ele veio passando durante a sua vida, servindo a Potifar. Foi fiel, não quis comer a mulher de Potifar, e Potifar não entendeu nada, ainda mandou bater nele, meteu ele na cadeia, e ele ia ficar na cadeia, se Deus não intervisse, até morrer, ou quem sabe, por muitos e muitos anos. E Faraó, então, chama José e diz a José: José, eu tive um sonho e os meus magos, os meus intérpretes, não conseguem me falar nada sobre esse sonho. E nós vamos observar que quando Deus trabalha na vida de um homem, Deus coloca este homem perfeito. Nós podemos imaginar com certeza, com quase certeza ou com certeza, que aqueles magos ali, aqueles adivinhos, tal como vai ser no futuro, estavam com suas vidas pelo fio. Porque se eles vivem como vivem, eles tinham regalias. Eram pessoas que tinham fama na nação, no mundo, e a sua fama era levada até o rei, e o rei queria os melhores em torno de si. Então esses magos, esses astrólogos, esses adivinhos, eles tinham a fama para que alcançasse um lugar ao lado do trono real,
para que, em um momento desse, eles pudessem dar razão de suas despesas. Só que não foi isso que aconteceu. E agora chega José, e José vai dizer ao rei, a gente observa que a primeira atitude de José foi glorificar ao Deus dos céus. José não chama honra nenhuma para si mesmo. Ele não evoca nenhuma glória para si mesmo. Ele não tenta apontar nenhuma virtude dele. Ele diz, isso aí não é possível aos homens, ó majestade, mas é o Deus que está no céu quem falou contigo. Nisso tem uma jogada de sabedoria e humana em que, ao dizer o Deus do céu, o Criador, o Todo-Poderoso falou com vossa majestade, ele infla o ego do rei. Mas, ao mesmo tempo, ele já assegura a sobrevivência dos magos, ele já assegura a sobrevivência dos adivinhos, dos astrólogos, dos intérpretes de sonho, que foram inúteis. Não é impossível se imaginar que depois do problema resolvido, vai lá a vida para o chefe da guarda e fala, decapita todo mundo, mata tudo, mata as mulheres, mata os filhos, como nós vamos ver lá no livro de Daniel, onde também está no centro da questão um rei que tem um sonho. E no mesmo lugar está quem? Um servo de Deus também na condição de vassalo, tal como José. E José então começa a explicar ao rei e dizer, olha rei, este negócio aí é sério. O que o senhor teve não foi um sonho qualquer, não foi porque vossa majestade comeu muito, não foi porque vossa majestade bebeu demais. Mas o Deus Criador, o Eterno, Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, falou com vossa majestade. E o assunto é sério e urgente. Deus apressa-se em fazê-lo. E eu vou dizer a vossa majestade do que se trata. As 7 vacas são 7 anos de prosperidade, de